começar, eu vou falar um pouquinho de mim e de como eu estou agora inserido no teatro cristão, né? Eu sou formado em teatro pelo Estúdio Escola de Atores. Eu tenho, esse ano, estou completando 10 anos de carreira como ator. Além disso, eu tenho uma graduação em letras e uma pós-graduação em produção cultural. E o teatro cristão é o tema da minha pesquisa no mestrado. Eu vou investigar as formas contemporâneas de teatro cristão no Brasil, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, as novas perspectivas para o teatro cristão no Brasil. Agora, para eu poder falar sobre as novas perspectivas, eu preciso fazer um breve panorama sobre esse novo momento, assim, como iniciou esse novo momento do teatro cristão. Eu não vou lá atrás, eu não vou nunca lá em Anchieta, porque não é esse teatro religioso que propiciou esse encontro nosso aqui hoje, essas novas possibilidades. Então eu vou falar um pouquinho sobre, a partir do início dos anos 90 até hoje, como o teatro cristão ele foi se desenvolvendo. E aí depois eu também vou abrir para a gente poder bater um papo mais informal, tá? Então eu vou começar aqui. Se pensarmos em teatro, e se pensarmos em termos não profissionais, o teatro com viés religioso é certamente o mais produzido em todo o mundo. Inúmeras são as igrejas e comunidades que costumam produzir encenações nas datas comemorativas de seu calendário litúrgico. Nas igrejas católicas, a Paixão de Cristo, a Coroação de Nossa Senhora e os Autos de Natal constituem-se como os mais importantes eventos representados através do teatro. Nas igrejas protestantes, o que se vê com bastante frequência são encenações de valorização da própria igreja, com suas doutrinas e aspectos teológicos, ou batalhas do bem, representado por Deus, Jesus e anjos, contra o mal, representado sempre pela figura do diabo. No período inicial das discussões contemporâneas sobre as possibilidades do teatro cristão, e eu estou situando isso no início da década de 90, via-se tal manifestação apenas como forma de evangelização, e não se questionava, ou então se fazia muito pouco, sobre as potencialidades artísticas e culturais desta manifestação teatral, o teatro com viés religioso. Nesta época, e ainda hoje em grupos iniciantes, a maior preocupação era: os grupos deveriam investir na técnica ou na unção? Como se fosse possível fazer teatro sem conhecimento sobre o tema ou evangelizar sem direcionamento do Espírito Santo. Mas apesar de hoje em dia tal questão soar anacrônica e infundada, o embate entre correntes que defendiam apenas a unção, confiando apenas no divino nas suas apresentações teatrais, e aquelas que julgavam necessário conhecimento específico da matéria teatral para a realização de suas obras, esse embate foi intenso e acalorado. Nesta mesma época surgem os primeiros festivais de teatro religioso. A ideia de unir grupos em um mesmo evento para que pudessem se apresentar e principalmente compartilhar suas experiências foi fundamental para o desenvolvimento e atual estágio do teatro cristão em nosso país. Pois sendo um festival, existiam premiações para diferentes categorias: ator, texto, direção e todas aquelas outras que nós conhecemos. E a partir das premiações, grupos passaram a investir na formação, porque os grupos se reuniam para apresentar teatro e havia premiação exclusivamente teatrais, não contendo apenas a parte da mensagem, a parte da religiosidade, mas premiações pautadas no conhecimento do teatro. Então, isso possibilitou e contribuiu para um salto de qualidade artística nos espetáculos produzidos com viés religioso. Porém, se a estrada começava a se abrir para os artistas do teatro sacro, que começavam a estudar e se preocupar não apenas com a mensagem, mas também com a estética em seus trabalhos, um grande empecilho surge. E esses grupos não estão servindo a Deus, mas alimentando suas próprias vaidades. Tal pensamento, ainda hoje muito difundido, ocorreu devido às primeiras tentativas dos artistas cristãos de extrapolarem os muros da igreja. Era recorrente a discriminação que a própria igreja fazia com seus grupos. Dessa maneira, muitos voltaram seus esforços apenas para as suas assembleias, não buscando novos caminhos, pois estavam influenciados de que fazer teatro e servir a Deus eram práticas incompatíveis. Apesar destes contratempos, os festivais se multiplicavam e cresciam em organização e desenvolvimento artístico. Desta maneira, grandes instituições de caráter religioso perceberam que ali estava presente um grande potencial de evangelização e
passaram a apoiar em diferentes proporções. Como exemplo, eu estou botando aqui o Cristo Arte, que é um festival de teatro em São Paulo, que já teve o apoio da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e que regulamenta a atuação da Igreja Católica no país de acordo com a regulamentação vinda de Roma. Então é o maior órgão católico no país. Não quero me aprofundar no passado, já que o tema dessa conversa é sobre as novas perspectivas para o teatro religioso. Mas é de extrema importância esse breve panorama histórico para que possamos compreender melhor o que se apresenta à nossa frente. Vivemos atualmente uma situação de decisão para o teatro cristão. Devemos decidir que rumos iremos tomar. Pois se os festivais se multiplicaram e temos hoje centenas de grupos atuando de maneira regular, consistente e efetiva, a Luísa até pode saber que ela faz o cadastro dos grupos, né, pelo Arena de Cristo, ela pode precisar um número mais exato, mas com certeza nós temos algumas centenas de grupos espalhados pelo país. Nossa prática, muito pouquinho ou quase nada saiu dos muros da igreja. Continuamos a pescar dentro do aquário. Fazemos teatro cristão para os cristãos. O universo teatral não tem conhecimento do nosso trabalho. Para o teatro brasileiro, o teatro sacro, o teatro religioso brasileiro não existe, apesar do número de grupos, festivais, mostras e congressos como esse que nós estamos fazendo. Assim, o grande embate do teatro cristão hoje é: devemos nos profissionalizar ou não? Essa questão não remonta àquela de outrora, técnica ou unção. A consciência de que devemos ser profissionais, estudando a matéria teatral, eu creio, pelo contato que eu tenho, já é ponto pacífico na maioria dos grupos de hoje. A pergunta que agora emerge é: devemos nos inserir no mercado teatral ou devemos nos manter em nossas igrejas e eventos próprios da religiosidade? Alguns grupos já iniciaram este movimento de inserção no mercado teatral, ainda que de forma tímida ou não planejada, destacando-se Chocmar, Ochamar, Ecoa, Cenáculo, Paz e Bem, Vivarte, entre outros. Esses são os grupos que eu tenho conhecimento. Porém, apesar das constantes evoluções artísticas observadas nos últimos anos, a inserção de que estamos falando é prejudicada por um outro grave problema do teatro cristão: a dramaturgia. É preciso que desenvolvamos melhor nossos textos, que ainda carecem de aprofundamento teórico e variedade temática. Trabalhamos duas grandes vertentes em nossos textos: a biografia, espetáculos biográficos sobre pessoas importantes para o cristianismo, para o desenvolvimento do teatro cristão, para o desenvolvimento da religiosidade, e nisso eu incluo até a minha companhia, no momento trabalhando no aspecto biográfico de São Francisco de Assis. E a outra grande vertente é a luta do bem contra o mal, como eu já falei antes, né? Dessa maneira, nós não temos, em botar entre aspas, a aprovação do meio teatral para ali nós nos inserirmos. Os espetáculos biográficos até conseguem certa entrada, mas os grupos permanecem estigmatizados e logo são descartados. Em minha opinião, os aspectos teológicos e dogmáticos em que baseamos nossa fé devem estar presentes nos espetáculos de maneira subliminar, adornando questões mais urgentes de nossa sociedade. Na minha opinião, é preciso que a gente coloque essas questões da nossa fé, que a gente coloque essas questões inseridas em contextos espaciais, em contextos temporais mais próprios à nossa realidade. Creio ser este o caminho para estarmos inseridos no universo teatral e dali criarmos mais possibilidades ao nosso objetivo comum de evangelizar. Pois se de cara já mostramos nosso objetivo, de cara já somos descartados. A partir do momento que nós entramos eu passei por uma situação muito propícia sobre isso. Eu fui para uma seleção de um festival de teatro, o espetáculo já tinha sido aprovado por material, só que quando descobriram que se tratava de um grupo religioso e era um espetáculo sobre Malta de Natal, eles retiraram do festival porque o grupo era religioso e eles não queriam ninguém lá para evangelizar, certo? Então assim, se de cara a gente já mostra nosso objetivo, de cara a gente já é descartado. Como disse Gerd von Heim em seu livro Teatro, a Cena Dividida, não se trata de teatralizar a religiosidade, mas usar a religião, a religiosidade, como uma das formas possíveis ao teatro. Daí surge uma nova perspectiva. Não podemos fazer teatro cristão. Devemos fazer teatro, usando nossa fé, usando nossas crenças, como motivação para a nossa prática teatral. Situação parecida com o que aqui está sendo colocada já foi vivida no século passado com o teatro infantil, considerado por muitos naquela época como inferior ao teatro adulto.
Os artistas que pesquisavam e desenvolviam o teatro infantil não eram respeitados pela comunidade teatral, que os considerava menores. Essa situação começou a ser revista com a criação do Tablado, de Maria Clara Machado, que produziu espetáculos que superavam artística e culturalmente espetáculos adultos. Esse foi o primeiro passo, porém a consolidação plena do teatro infanto-juvenil no Brasil se deu com a criação do CBTIG, que é o Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, com grupos associados, que defende, organiza e cria políticas e procedimentos para o desenvolvimento a respeito do teatro infantil no nosso país. A criação do CBTIG possibilitou mais tarde a criação do CPTIM, Centro de Pesquisa e Estudo do Teatro Infanto-Juvenil, onde, com a ajuda do CBTIM, foram criadas as condições necessárias ao pleno desenvolvimento do teatro infantil e, a partir do CPTIM, tornou-se possível um centro para pesquisas estéticas dessa manifestação teatral. Talvez nós, realizadores de teatro, que utilizamos nossa fé e religião como matéria primordial para o nosso trabalho, devêssemos nos espelhar no exemplo do teatro infantil, outrora discriminado, como nós somos hoje em dia. Eu acho que esse é o ponto que nós estamos hoje, decidir quais vão ser os passos que nós, realizadores de teatro religioso, vamos tomar daqui para frente. Então, era isso que eu queria dizer. Eu queria agora abrir para a gente conversar, bater um papo. Fala aí, pessoal, Arena, 6º Congresso. Estamos aqui com o Vinícius, do Cenáculo. E aí, Vinícius? Curtindo o Congresso? Muito bom, começou bem já, a gente começou a conversar, trocamos experiências, trocamos ideias e vamos ver o que vai guardar aí pra frente ainda. Gente, o Vinícius é o líder do Cenáculo. O Cenáculo está sendo quase um pioneiro aí no teatro sacro, saindo pra fora, altos festivais. Vocês, inclusive, ganharam um recentemente, não foi? Não, a gente participou de um internacional, não tinha premiação. Era uma mostra de teatro e nós fomos o único grupo religioso a participar desse encontro. Tinha grupos do Peru, do México, da Argentina, e nós fomos levar também um pouquinho do teatro, com viagem religioso para esse povo também. Você é formado em teatro. E como é que foi fazer essa opção pelo viés sacro? Boa pergunta. Eu trabalho no teatro há 10 anos já e eu sempre levei concomitantemente o teatro religioso, o teatro dentro da minha igreja e o meu teatro, meu trabalho profissional com teatro. Acabou que teve um momento que, como eu queria expandir o grupo não ficar apenas dentro da nossa própria igreja, eu tive que optar por agora, abandonar um pouquinho minha carreira profissional para poder dar um trabalho profissional ao meu teatro religioso. Então esse é o objetivo do grupo daqui pra frente. Se arrepende? Nem um pouco. Trabalhar para Cristo a gente não se arrepende não, a gente está na missão sempre. Glória a Deus, pessoal, Arena, no 6º Congresso, direto aqui com vocês. Certo. Valeu. Valeu. Valeu.